pessoal, chegamos à questão de número 17 do capítulo 7 do Fundamentos de Física do Halliday, volume 1. Essa questão abre o tópico de trabalho realizado pela força gravitacional e vamos aqui discorrer sobre ela. Um helicóptero levanta verticalmente por meio de um cabo uma astronauta de 72 kg até uma altura de 15 metros acima da superfície do oceano. A aceleração da astronauta é g sobre 10. Letra A. Qual é o trabalho realizado sobre a astronauta pela força do helicóptero? Letra B. E pela força gravitacional? Letra C. Imediatamente antes de a astronauta chegar ao helicóptero, quais são sua energia cinética? E letra D. A sua velocidade. Bom, a astronauta está no meio do oceano sendo resgatada. Obviamente ela chegou ali após uma reentrada, onde os foguetes, na maioria das vezes, pousam, entre aspas, no oceano, não atualmente, né, que agora temos os foguetes que retornam na vertical, mas parece que ainda assim é a questão de reentrada mesmo, né? Os foguetes verticais ainda não, até onde eu sei, não trazem de volta os astronautas naquela posição de pousar em pé, ainda está em fase de teste. Então ainda é por reentrada convencional, podemos assim dizer, né? Caindo no mar ou na terra por meio de retrofoguetes. Então, ela está ali em cima da superfície da água, sendo puxada pelo cabo. Obviamente, ela vai ter uma velocidade inicial nula, porque ela está em repouso. E aí a gente já conclui que a energia cinética inicial dela é nula, já que não há velocidade. O cabo puxa ela com uma força F, e nós temos a outra força que atua sobre ela, a força peso do próprio corpo dela. Então, essas são as duas forças que atuam na mesma direção do movimento, né? No mesmo sentido do movimento. Então, nós temos que a força resultante vai ser a diferença entre essas duas forças. A força do cabo, que atua no sentido positivo do eixo Y, e a força peso, que atua no sentido negativo desse eixo. O g sobre 10 é a aceleração resultante da diferença entre essas forças, né? Porque ele diz a aceleração da astronauta é g sobre 10. Então, cuidado para não se confundir. Esse g sobre 10 é a aceleração da força resultante e não da força do cabo. A gente vai calcular essa força do cabo para poder saber qual é o trabalho realizado pelo cabo. Então, discorrendo aqui a força resultante, nós temos que força resultante vai ser, isolando a força do cabo, nós temos que ela vai ser a força resultante mais a força peso. Então, massa vezes a aceleração resultante mais massa vezes a aceleração da gravidade. Reescrevendo aqui, né, nós temos que na força resultante nós temos a massa que multiplica a aceleração, que é quem? G sobre 10, mais G mais mg. Se você olhar bem, né, isso aqui é uma soma de frações. Então, a gente aplica lá o MMC, né, soma essas frações, e nós vamos ter que a força que o cabo exerce sobre a astronauta é de 11 décimos mg. Agora, podemos aplicar a equação do trabalho. Então, vamos lá. Letra A, nós temos que trabalho é força vezes deslocamento. Nós sabemos quem é a força, é 11 sobre 10 mg, e o deslocamento é d. Então, nossa equação fica com essa cara, né? 11 décimos de mgd, e podemos agora substituir todos os valores que a gente tem disponível. A massa, 72 kg, g, 9,8, que a gente está na Terra, e o deslocamento dela até o helicóptero, 15 metros. Resolvendo essa expressão, nós temos que o trabalho realizado sobre ela, né, do cabo sobre ela, né, pelo cabo sobre ela, é de 11.642,4 joules. Como o Halliday está acostumando a deixar os valores desse capítulo em termos de notação científica, pois eles são mais extensos, colocando em termos de notação científica, 1,2 vezes 10 elevado a 4 joules. Na letra B, ele quer o trabalho realizado sobre a astronauta pela força gravitacional.
Bom, aí é mais simples, né? A força gravitacional a gente já sabe como é que é. É trabalho menos a força G, força peso, na verdade, eu coloquei força G, ó. A força peso que vezes o deslocamento. Só que negativo, né? Porque atua no sentido contrário ao deslocamento. Mas quem é FG, né? Ou FP, é mg, né? Que é a força peso. Então, o trabalho realizado pela força gravitacional sobre o astronauta vai ser menos mgd, né? Que vocês já olham aí, né? Já está com a cara da energia potencial, né? Mas isso a gente vai ver melhor no próximo capítulo. Então, substitui os valores. Nós temos a massa 72, G 9,8 e o deslocamento 15 metros. Então, multiplicando todo mundo, nós temos que o trabalho realizado pela força gravitacional menos 10.584 joules, ou 1,1 vezes 10 elevado a 4 joules negativo, pois se encontra no sentido oposto ao deslocamento. Na letra C, ele diz o seguinte: imediatamente antes de a astronauta chegar ao helicóptero, quais são sua energia cinética? Então, nós vamos saber aqui qual é a energia cinética da astronauta imediatamente antes dela parar quando chegar no final do cabo. Então, como ela está subindo com uma certa aceleração, ela vai ter um aumento de velocidade, portanto, um aumento de energia cinética. Então, aplicando aqui o teorema do trabalho e energia cinética, nós temos que o trabalho é igual à variação da energia cinética. E nós temos o seguinte, né? O trabalho total, né, vai ser a soma dos trabalhos realizados por cada uma das forças. Então, nós temos que a variação da energia cinética vai ser igual à soma desses trabalhos. O trabalho T, que é o trabalho de tensão do cabo, mais o trabalho P, que é o trabalho da força realizado pela força peso. Substituindo esses valores, nós temos, né, o trabalho realizado pelo cabo, né, de tração do cabo, foi de 11.642,4 joules, mais o trabalho realizado pela força peso, que é negativo, né, que é de 10.584 joules. Então, fazendo essa subtração, nós temos que a variação da energia cinética, ou a energia cinética no qual a moça chega ao fim do cabo, lá no alto do helicóptero, imediatamente antes dela parar, é de 1.058,4 joules. Né? Essa energia cinética pode ser considerada como sendo a energia cinética final, pois a inicial a gente já sabe que é nula. Né? Então, de 0 a 1.058,4 dá 1.058,4 joules. Ou 1,1 vezes 10 elevado a 3 joules. Na letra D, ele pede qual vai ser essa velocidade com que ela vai chegar lá no cabo. A gente aplica simplesmente Torricelli, né? Não precisa nem se preocupar muito. Nós temos a velocidade inicial, que ela é nula, ela parte do repouso. A velocidade, então, vai ser dada pela raiz de 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Então, nós temos aí que a raiz vai ser 2 vezes a aceleração, que é g sobre 10, então dá 0,98, né, que g é 9,8, vezes o deslocamento, que é 15. Então, resolvendo toda essa expressão, ela vai chegar com uma velocidade lá no final do cabo de 5,4 metros por segundo. Muito bem, pessoal, é isso aí que tinha para resolver. Iniciamos aí esse tópico do trabalho gravitacional, né, realizado por uma força gravitacional. Aguarde as próximas questões. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal se você é novo. Críticas, dúvidas e sugestões, fique aí à vontade para deixar na caixa de comentários e até a próxima questão.